Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre inteligência artificial e dar um pouquinho sobre as bases e desmistificar um pouco esse conceito que está bem em alta no momento, né? Daí, começando então, os objetivos dessa apresentação são desmistificar a inteligência artificial e redes neurais, introduzir conceitos bases ligados a esses temas, exemplificar algumas aplicações, como processamento de imagem, processamento de linguagem, falar um pouquinho também sobre algumas ferramentas da moda e como elas funcionam atualmente, que são o ChatGPT e o Dolly aqui, só como ferramentas de exemplo e que estão sendo bem usadas, né? Alertar sobre perigos do uso indiscriminado dessas ferramentas e também levantar algumas discussões éticas e legais envolvendo o uso de inteligências artificiais. Aqui, como delimitação, eu não vou entrar em conceitos matemáticos complexos. Apesar disso, vão aparecer números e letras nos slides. Gente, não se assustem, são coisas só para ter uma base de como isso funciona. Não vou entrar em teoria sobre inteligência artificial, nem história, e nem me aprofundar muito sobre conceitos muito específicos, até porque alguns deles eu não sei. Eu tenho conhecimento sobre coisas bem específicas de inteligência artificial, mas é um mundo muito grande. Então, até se alguém quiser contribuir, ou se eu estiver falando besteira aqui e quiser me interromper, fiquem à vontade. São conceitos bem complexos e talvez alguma parte eu deixe passar. Daí quem sou eu e por que eu resolvi falar sobre isso, né, no laboratório. Eu sou mestre em ciência da computação, com foco em inteligência computacional, me formei em 2022, como orientador eu tive o professor Aldo, e a minha dissertação foi o uso de redes neurais convolucionais para detecção precoce de câncer de cavidade oral em exame de histologia convencional com coloração de Papa Nicolau. Um título bem grande. Mas, enfim, vocês vão ver alguns exemplos que eu usei da minha dissertação. E também aqui é importante destacar que eu sou bem especialista em uso de imagens e reconhecimento de imagens. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a parte de linguagem também, mas não é muito a minha área. E aqui no laboratório eu sou tech lead da RNG, do ESUS. Então, vamos começar aqui pelas bases das bases de inteligência artificial, né? Então, primeiro, o neurônio artificial, que a gente vê assim, tipo, neurônio artificial, já pensa no neurônio biológico, né? Ele tem alguma inspiração no neurônio biológico, mas é muito pouco assim. Ele é, na verdade, uma função matemática, onde ele tem entradas, como vocês podem ver aqui, né? As entradinhas dele. E ele vai somar, vai multiplicar essas entradas por pesos, fazer a soma disso, somar com mais algum número, passar por uma função de ativação, que não é nada demais, pode ser tipo, só, por exemplo, aqui o máximo entre 0 e o que deu de resultado. Isso vai ser a saída dele. Isso é a base da base de toda rede neural, certo? Não é nada mais que isso. No caso, imagine isso daqui para o resto da apresentação como se fosse uma pecinha de LED. Certo? Tu pode montar várias delas juntas. Vou mostrar isso mais adiante. Mas é isso. Números. Números que entram, números que saem. Basicamente isso. Daí aqui, é só para exemplificar o funcionamento de um neurônio para fortalecer essa base, né? Aqui tem um neurônio definido com duas entradas, no slide anterior tinha um com três, com bias definido como um, número um mesmo. Daí ele tem dois parâmetros aqui definidos como 2 e 3, que aqui seriam esses parâmetros aqui, né? E a função de ativação é o máximo entre 0 e o resultado aqui da função. Então, a saída dele vai ser o máximo entre x1 vezes 2, mais x2 vezes 3, mais 1. Com a entrada 1, 4, e a entrada 2, 5, aqui, no caso, tem a solução disso, né? 4 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 1. Aqui, daí faz o máximo entre 0 e 24, o máximo é 24, o output dele vai ser 24. É isso. Depois, se quiserem baixar o slide, tem várias coisas aqui para entender melhor. Alguns links também. Eu acho interessante para ver isso de forma mais calma.
Daí sobre Deep Learning, que é outro termo que está bem na moda, assim. Nada mais é do que uma rede com várias camadas desses neurônios, né? Então vai ter uma camada de entrada, que são aquilo que eu tinha mostrado antes, vários deles, daí depois outra camada no meio, outra camada de saída. E daí, como vocês podem ver, tipo, o output de um é ligado na entrada de outro, e assim por diante. Nada mais é do que isso daqui. E redes neurais, elas são ferramentas de inteligência artificial que aprendem através de exemplos. Eu vou mostrar isso melhor depois, mas aqui, por exemplo, tu tem uma lista de imagens de cachorro, dizendo isso é cachorro, isso é um cachorro, isso é um cachorro, isso é um cachorro. E daí tu passa para ela e ela vai aprender através daquilo. Uma entrada de um cachorro, a saída com a palavra cachorro, né? Então, no caso aqui, seria uma execução de uma rede dessas, onde tu passa para ela uma imagem de um cachorro, o output vai ser a palavra cachorro. Lembrando que sempre as entradas e as saídas de redes neurais são números. Então, de alguma forma, tu tem que transformar essa imagem num número e essa palavra aqui num número também, né? Pode ser tipo, o 1 é cachorro, o 2 é gato e assim por diante. E no caso aqui das imagens, as cores são representadas por números. Eu acho que se qualquer um aqui já mexeu com programas de edição, sabe o código hexadecimal das cores. Isso, basicamente isso que é usado nesse caso. E Deep Learning é isso, é uma rede neural com várias camadas, com camadas ocultas aqui. E redes desse tipo, eles vêm se mostrando bastante eficientes no processamento de imagem e texto. Então, é isso que é usado atualmente para esse tipo de processamento. Daí, sobre modelos. Existem múltiplos, talvez, acho que mais de milhares de modelos diferentes de redes neurais. Aqui eu botei alguns exemplos de alguns tipos de modelos de redes, mas existem muito mais do que isso. E daí nada mais são do que combinações de neurônios em configurações diferentes. Ligação de entradas com saídas diferentes e saídas com entradas diferentes, ou alguma saída que volta para a entrada anterior. Existem muitos modelos, cada um vai servir para a resolução de algum problema diferente. Por exemplo, o modelo que trabalha com imagem não vai ser o mesmo modelo que trabalha com linguagem. Atualmente, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. Agora, então, falando sobre o aprendizado supervisional, que é o principal usado hoje, né, nas ferramentas da moda, digamos assim, né? Eles precisam de valores de referência, são chamados de ground truth. Eles e dependendo do domínio, ele demanda grande poder computacional. Por quê? Porque muitas vezes tu precisa de muitos, muitos, muitos exemplos, tipo, milhões de exemplos para ela conseguir aprender bem. Então, tu precisa de computadores que consigam executar a lógica de treinamento rápido, porque senão ia demorar, sei lá, centenas de anos para treinar uma rede. E o aprendizado, no caso do treinamento, é o que define o comportamento da rede. A execução dela, enquanto está usando ela, isso não vai determinar o comportamento dela. Ela é treinada e aquilo fica meio que gravado na estrutura da rede, e daí depois disso ela não muda. E ele geralmente é feito numa etapa separada da execução, como eu falei, né? Tu treina, e daí tu coloca essa rede para ser executada, ela é executada lá, o que vocês usam, por exemplo, no chat GPT, ele está lá estático. Tudo que está lá tá estático e se precisar mudar, ela vai ter que ser treinada de novo. Daí aqui eu só coloquei um exemplo simples de dados que poderiam ser usados para treinar uma rede. Por exemplo, como entradas teriam um número de quartos e um andar, e daí como saída o preço de um apartamento. É um exemplo bem clássico, inclusive. Tu passaria uma tabela com isso para ela e ela ia aprender, a partir do número de quartos e andar aqui, a prever o preço do apartamento. Se ela for bem treinada, depois tu conseguiria passar dados que não estão nesse conjunto de treinamento para ela, ela também conseguiria te dar um preço aproximado aqui do apartamento depois. Sobre o treinamento da rede. Ele é executado em várias iterações aqui. Tu executa a rede, calcula o erro, ajusta os pesos, que são aqueles multiplicadores que eu mostrei lá no começo, né? E repete esse processo.
Então, aqui, por exemplo, nessa rede tu tem duas entradas e uma saída aqui que se espera que seja um número específico. Tu executa a rede com essas entradas, verifica a saída, vê quão longe a saída está do que tu espera, e daí depois tu ajusta os pesos dela aqui no meio, executa de novo. Ela vai fazer aquelas multiplicações todas de novo, vai dar uma saída, vai calcular o erro e vai ajustar os pesos de novo. E assim por diante. É assim que acontece um treinamento supervisionado de uma rede. O dataset, ele é uma parte importantíssima aqui do treinamento da rede. Né? É ele que vai dar os dados que a rede vai usar para dizer se ela está certa ou não durante o treinamento. Gerar um dataset é uma tarefa bem custosa. Por exemplo, aqui da minha dissertação, foi necessário que vários especialistas marcassem várias imagens para dizer quais eram as partes da imagem que representavam células cancerígenas, dentro das lâminas ali que eram usadas, né? E daí imagina, nesse caso aqui, por exemplo, os especialistas tinham que passar por várias imagens e ir marcando assim, marcando a célula e dizendo, ó, isso daqui representa uma célula cancerígena, isso daqui representa uma célula normal. Isso foi feito, eu acho que no fim o dataset estava com umas 20 mil imagens. Então é uma coisa muito, muito, muito custosa de fazer um dataset novo. E daí também, nesse caso específico aqui, tu precisa de especialistas que já trabalhavam com isso, né? Que tem alguma experiência em cima disso. No caso, a gente tentou passar isso daqui para alguns estudantes, para ver se eles conseguiam acelerar o processo de treinamento. Acabou dando errado porque eles não tinham experiência, acabaram marcando células erradas, né? Quando a gente treinou a rede, ela deu respostas erradas, porque o dataset estava errado. Então, tudo depende de onde ela é treinada. E daí a gente teve que realmente ver com os professores, né, os especialistas nisso, para eles marcarem ou corrigirem essas marcações, né? E daí treinar a rede de novo, daí quando a gente conseguiu ter um resultado melhor. Então, isso só para destacar que criar um dataset é muito difícil e o dataset é muito importante no treinamento da rede. Daí aqui existe outro tipo de aprendizado, que é o aprendizado por reforço, que identifica o desempenho a partir de uma interação com o ambiente. Ele não exige um ground truth e o cálculo do erro depende do objetivo. Aqui, por exemplo, eu trouxe esse é um exemplo bem clássico, na verdade, que é o treinamento de uma rede para passar uma fase do mar específica aqui. No caso, ela vai tentar coisas aleatórias. Ela vai tentar várias coisas aleatórias aqui. O objetivo dela é chegar o mais longe possível na fase. Então, a partir do objetivo, coloca ela para fazer coisas aleatórias e ela vai aprendendo conforme o fim da interação, né? Então, ela vai tentar chegar o mais longe possível com um comando. Ela não vai conseguir e daí vai cortar naquilo, né? Ela vai aprender que aquilo não é certo. Ela vai tentando até ela conseguir alguma estratégia. Vou só mostrar aqui a primeira iteração que tem dela, né, para vocês verem. Né? Primeiro, ela tenta vários botões aleatórios onde não acontece nada. E daí ela vai tentando de novo. Ela vai tentando, vai tentando, vai tentando. E isso é completamente aleatório aqui. Né? Daí, ó, ela aprendeu que se ela apertar na direita, ela vai para frente. Ela não tá ligando para nada. Ó, tipo, ela tomou um dano ali. O objetivo dela é chegar o mais longe possível. Ela nem. Ó, agora ela morreu. E daí ela viu que aquilo dali tá errado. Ela vai tentar outra estratégia. Daí, só para mostrar aqui qual é o resultado final. Vou pegar. Não, aqui. Ó, tem um pouquinho mais para trás. Ó, o que ela aprendeu? Ela aprendeu que se ela pular desse jeito aqui, ela consegue passar pela maioria dos obstáculos. É porque esse daqui é um tipo de pulo que ele é tipo, imune a muitas coisas no ambiente aqui. Então ela aprendeu que ela só tem que pular assim até o fim da fase e ela chegou lá. Provavelmente não é o modo mais eficiente de se passar essa fase, não é.
mas o objetivo dela era passar fase, então ela conseguiu fazer aquilo dali. Isso daqui é aprendizado por reforço, porque tu não tem, tipo, um jeito de passar a fase e tu faz ela tentar adivinhar aquele jeito. Tu bota ela no ambiente, que aqui no caso é essa fase do Mario, né? E ela vai tentar descobrir o melhor jeito de passar, ou não de passar ela, mas de chegar no objetivo, né? E daí é isso. Tô trazendo isso só porque o chat GPT usa isso daqui numa parte de treinamento, e depois eu vou mostrar depois. Daí alguns exemplos de modelos de redes neurais. Aqui a gente tem uma CNN, que é o que se usa hoje para imagens, principalmente. Tá aí só como um exemplo mesmo aqui, né? Por exemplo, aqui ela usa o RGB da imagem, né? São três camadinhas, né? Tipo red, green, blue. E ela vai passando por várias camadas. Como vocês podem ver, essa daqui já é uma abstração maior daqueles neurônios, né? Específicos, pequenininhos. Aqui cada um desses tem milhares daqueles neurônios e daí ela vai passando para várias camadas. E já é uma estrutura bem diferente aqui que vai acabar chegando numa classificação. Esse daqui foi, no caso, o modelo que eu usei na minha dissertação. Daqui só como curiosidade, que dá de tu perceber em cada camada o que elas reconhecem dentro de uma CNN. Aqui, por exemplo, são coisas bem abstratas, como linhas e, né, cores, e daí depois ela já consegue perceber algumas coisinhas mais complexas, né, tipo rodas aqui, né, alguma coisa parecida com roda, ou padrões mais específicos, e daí depois isso vai ficando cada vez mais complexo aqui, mais elaborado nas camadas finais de uma rede neural daquele tipo. Daí a aplicação disso, por exemplo, a minha dissertação, que foi a parte de identificar as células cancerígenas aqui numa, numa amostra de raspagem oral aqui, de pele de boca. E daí falando sobre Language Models, que são os que são usados pelo ChatGPT, como que tu transforma uma palavra em números, né? Isso é um pouco mais complexo do que no caso das imagens, mas tu pega as palavras e tu transforma ela em vários números que representam características diferentes da palavra. Aqui, por exemplo, nós temos gênero e grau de realeza, digamos assim. Então, aqui, né, nesse espaço, por exemplo, se tu pegar um homem e tu somar um número nessa direção aqui, tu vai ter uma mulher, porque vai ser a direção que representa o gênero aqui. Ou se tu somar nessa direção aqui, tu vai ter um rei, que é o grau que representa uma realeza. Aqui, por exemplo, no meio poderia ter, sei lá, um conde, ou alguma coisa nesse tipo, nesse, nessa linha, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um verbo e como ele está conjugado. Então, tipo, se tu somar alguma coisa nessa linha, ele vai conjugar dessa forma. Talvez se tu somar em alguma outra linha, ele vai conjugar de outra forma. Está um pouquinho mais complexo do que a questão das imagens, mas é assim que é feito. São esses embeddings aqui. Que são esses, por exemplo, aqui, para mulher, é esse conjunto de números aqui. Isso daqui é o que representa a palavra mulher nesse espaço. Não vou entrar muito nisso, mas o jeito que é usado para descobrir esses números aqui é bem interessante, se vocês quiserem ir atrás. Ele tenta, ele treina uma rede extra para descobrir esses números aqui. Eu acho bem legal. Mas enfim, é assim que tu transforma palavras em números para passar para redes neurais. Então, concluindo essa parte de base, eu vou só trazer algumas coisas aqui para a gente passar para partes mais sobre legislação e moral e ética em relação a isso. Redes neurais, eles são modelos caixa preta, que tu não sabe exatamente o que está acontecendo ali no meio. Então, ele, o input vai entrar, o output vai sair, e tu não vai saber muito bem como é que as coisas funcionam ali.
Então, tudo vai depender do dataset, de como ele é treinado, mas no fim, tu não sabe o que está acontecendo ali no meio. Existem algumas iniciativas que se chamam Explainable AI, que tentam explicar o que está acontecendo ali, quando tu dá uma entrada e por que ele dá aquela saída, e coisas desse tipo, mas isso está engatinhando ainda. Às vezes não existe interesse em cima disso, às vezes existe muito interesse em cima disso, por exemplo, em aplicações médicas, muitas vezes é difícil introduzir esse tipo de ferramenta porque os médicos vão ficar meio desconfiados, por exemplo, de colocar ou de ter um diagnóstico em cima de algo que tu não sabe exatamente o que está acontecendo ali no meio. Então, essa é uma parte meio crítica do uso de inteligências artificiais. Inteligência artificial não é nada mais do que matemática aplicada. Se tu quisesse, tu conseguia rodar uma rede no papel, apesar de que é muito difícil, mas é uma função, é uma função que tu executa ali. Inputs e outputs são sempre números, ou conjunto de números, no caso das palavras ali, né? Elas precisam ser treinadas. O treinamento é muito custoso, na maioria dos casos, principalmente para redes que têm como domínio coisas complexas, como palavras, textos, e imagens. O desempenho da rede ele depende completamente do modelo do treinamento, e a maioria dos grandes modelos de datasets ele está disponível publicamente. Então, o GPT, né, as redes são usadas pelo DALL-E, eles são sempre publicados. Então, eles são sempre acessíveis para quem quiser baixar eles e treinar com outra base, coisas do tipo, né? Treinar de outra forma e tudo mais. Daí essa é a conclusão dessa parte. Alguém levantou a mão, quer trazer uma contribuição? Ah, sim, desculpa. Eu tinha levantado a mão para falar sobre essa coisa de transformar palavras em letras, diga-se assim. Que eu não sei se tu viu bem entre aspas, polêmica, que o pessoal estava perguntando quantos R's tinha na palavra strawberry, que no caso tem 3. E o chat GPT falava direto que tinha 2. E era por essa questão de trocar letras por números. E ele ficava confundindo. Daí depois, acho que corrigiram, só que daí depois perguntaram quantos R's tinha Raspberry, que tinha 3. Dela dizer que tinha 2 também. Então, isso é um problema bem clássico, porque o GPT, ele não é uma ferramenta de cálculo. Ele não tem noção de números. Ele não sabe isso. O que ele sabe é a provável resposta que tu quer para uma pergunta. Se aquilo está no banco de dados dele. Então, se tu perguntar quanto que é 1 mais 1, talvez ele não saiba, porque ele não tem noção de matemática em si. E não tem muito por que tu perguntar essas coisas para ele também, porque não é a função dele, né? Então, se tu quiser fazer coisas desse tipo, tu vai lá e pergunta pro Google. Sei lá, ele vai saber fazer uma função matemática melhor. Mas, realmente, tem coisas assim que um GPT da vida não vai conseguir resolver muito bem, não. Não é a especialidade dele. Mais alguma contribuição, alguma dúvida? Ok, vou continuar então. Agora falando sobre modelos da moda e como eles funcionam. Vou começar pelo GPT. Ele tem input. Como input, ele tem um texto com comando, que é uma pergunta ou pedido aqui, né? E o texto de contexto, que são interações anteriores. Esse texto de contexto ele é importante porque é isso que às vezes te faz ter uma percepção de que ele aprendeu com o que tu falou, ou de que ele está aprendendo conforme tu está falando com ele. Na verdade, ele não está aprendendo. Tudo isso é entrada para ele. Então, quando tu faz uma pergunta para ele, ele não manda só aquela pergunta para a rede. Ele manda a pergunta e tudo que tu mandou anteriormente, ou a maior parte do que tu mandou anteriormente. Aquilo serve de contexto para ele te dar uma saída. E o output aqui é a resposta, né? Ele é baseado em Transformers, não são os Transformers do filme, não são carros que se transformam em robô, mas eles são conceitos bem interessantes aqui dentro das teorias de inteligência artificial. Se vocês quiserem pesquisar também, eles foram bem revolucionários, assim.
nesse sentido. Quando eu terminei a minha dissertação, eles estavam começando, isso foi ali em 2022, né? E hoje eles já estouraram, assim, eles revolucionaram. E muitas vezes isso acontece, tá? Isso está acontecendo direto agora, como existe muita pesquisa em cima, estão aparecendo coisinhas assim que meio que transformam toda uma área da inteligência artificial. Essa rede, ela tem 175 bilhões de parâmetros. Então, como vocês podem imaginar que, por exemplo, vendo pelo gráfico, né, a anterior aqui tinha 9,4 bilhões. Esses parâmetros aqui são aquelas entradinhas do neurônio, né? Então, ele tem muitos neurônios aqui dentro. E também por isso é bem difícil de tu executar eles, né? E a moderação dessa rede, ela é feita através de modelos próprios e outros filtros que ocorrem antes do input ser passado para a rede e também depois de ele sair da rede. O que isso significa? Que a rede base que foi treinada, ela recebe qualquer input, ou qualquer entrada, e vai te dar qualquer saída. Então, coisas que tiveram problemas no começo, a gente pedindo para como fazer arma, pedindo coisas complicadas, assim, né? E isso a rede base, ela ainda faz. O que acontece é que existe outra rede, antes de entrar na rede ali do GPT em si, do GPT, por exemplo, né? Que ela filtra esse tipo de pergunta e também vai ter uma rede na saída que filtra a saída da rede, né? Então, quando faz uma pergunta desse tipo, ele vai dizer, tipo, não posso responder, ou vai te dar alguma outra coisa. Enfim, coisas desse tipo. Mas isso tá como filtro. Como eu falei, aqui já entrando nas partes de complexidade desse tipo de abordagem, esse tipo de modelo, ele tá público. Então, se alguém pegar e baixar o modelo base ali e treinar ele de novo, conforme ele foi treinado como original, ele vai conseguir fazer tudo isso que ele fazia antes, sem filtro nenhum. Então, isso pode acontecer, assim. Tem um problema. Aqui sobre como ele é treinado, ele foi treinado usando, aqui isso eu peguei do artigo original, né, do GPT-3, texto coletado de múltiplas fontes da internet, incluindo artigos do Wikipedia, livros e outras web pages públicas aqui. Acho isso meio abstrato, assim, tá, ok, que realmente foi usado para treinar, isso teve uma curadoria, isso está sendo visto se ele realmente está pegando informações que são verdadeiras e tudo mais. Aparentemente não teve nada disso, não tem uma especificação clara de quais são essas outras web pages públicas aqui. Então, vamos tomar cuidado em relação a esse tipo de coisa quando for usar uma rede ou alguma ferramenta desse tipo, porque, como eu falei, o que define o comportamento da rede é onde ela é treinada. Então, é sempre bom que esteja claro onde a rede foi treinada. E aqui os datasets sofreram moderação para remoção de conteúdo crítico, mas essa moderação ela foi feita de forma manual, pelo que eu entendi, e também usando outras redes, né, para remoção de conteúdo crítico aqui, que não está bem especificado também o que é esse conteúdo crítico. E ela usa input dos usuários para treinamento da próxima versão. Então, quando tu manda um prompt lá para o chat GPT, ele guarda alguma parte desse prompt, não que ele vai ficar guardado lá para sempre, mas ele guarda de alguma forma que possa ser usado para treinamento das próximas versões. E não da versão atual, né? Então, ele não está aprendendo com o que tu está mandando na hora. Eles vão juntar um monte de input e output dela e vão treinar a próxima versão do GPT. Daí, aqui falando como ela é feita, né? Ela é feita com aquele treinamento que eu já tinha explicado. Daí, depois, são treinadas outras redes para fazer uma questão de a pergunta e resposta, e daí depois vai ter um humano no meio aqui, que ele vai dizer se essa pergunta ou resposta está boa ou não, o suficiente, e daí vai treinar uma outra rede para imitar esse humano, que vai dizer se está bom ou não, e daí depois tu vai fazer aquele treinamento por reforço,
uma rede se comunicando com a outra rede. No caso, uma rede vai tentar dar uma resposta, a outra rede vai dizer se está boa ou não, e daí ela vai dar outra resposta, vai dizer se está boa ou não, e daí é assim que o ChatGPT é treinado. Eu achei bem interessante o modelo de treinamento deles. E isso é o principal diferencial, tá? É o modelo de treinamento dele aqui que fez ele ficar tão bom. Porque a rede já existia, a rede já existe hoje. E daí foi isso daqui que fez ela ficar tão boa em responder perguntas. Falando sobre o Dolly, o input dele é um texto com uma imagem a ser criada, e o output é a imagem. Ele é baseado em Transformers também, e nesse vai. Ele tem 12 bilhões de parâmetros. Na primeira versão dele, eu não achei os artigos sobre as outras versões. E a moderação dele é feita através de modelos próprios e outros filtros que ocorrem antes e depois do input ser passado pela rede. Mesma coisa do ChatGPT. Aqui só como exemplo da evolução desse modelo, né? Aqui embaixo são outros modelos que vieram antes dele. Eu acho engraçado esse daqui, por exemplo, que ele pede uma girafa com um rosto engraçado. E os outros modelos fizeram coisas bem estranhas, né? O dele ficou relativamente bem bom. Se vocês forem ver aqui, aqui em cima é a validação, é o que ele usa para dizer se está bom ou não, e aqui foi o que ele criou. Então, comparado com os outros modelos, ele está muito acima, assim, ele realmente teve uma melhoria bem grande. Por exemplo, aqui até da girafa, isso daqui era irreconhecível que isso é uma girafa para os outros modelos, né? E aqui ele conseguiu fazer algo bem próximo do que se esperava na validação. Ele foi treinado usando datasets públicos, foram os Conceptual Captions, o COCO e esse YFCC 100M, e imagens da internet com legenda. Todos esses bancos aqui, eles estão disponíveis publicamente, se alguém quiser treinar outra rede em cima deles. Eles são bem conhecidos, inclusive. E os datasets, esses datasets aqui foram otimizados para o treinamento. Então, eles fizeram alguma curadoria em cima desses datasets para melhorar o resultado da rede. Daí, aqui só mostrando como é que é a estrutura da rede. Eles usam CNN, como eu tinha explicado antes, e, além disso, eles usam os embeddings, que são aquelas representações de palavras através de vetores que eu tinha mostrado antes. Então, é uma mistura dos dois tipos de rede aqui para converter texto para imagem, né? É uma coisa bem interessante também aqui como funciona. Quem entende um pouquinho mais dessa parte de como funcionam as redes, é interessante pegar o artigo original aqui e ver. Eu achei bem legal a solução que eles trouxeram para alguns problemas aqui. Então, agora sim, né, tudo isso foi meio uma introdução para entrar em questões éticas e legais, sabendo as bases e como isso funciona. Aqui eu peguei os princípios da Unesco sobre como evoluir, né, a inteligência artificial. Então, princípios para isso, que é sempre priorizar direitos humanos, dignidade humana, viver em paz, assegurar diversidade e inclusão, e também alguma preocupação aqui com o meio ambiente, que ficou por último, por acaso, né? Mas, enfim. Aqui. Esse foi um caso que aconteceu comigo, que eu queria um personagem para nossa sessão de RPG. Daí eu pedi um homem arqueologista brasileiro, com olhos azuis, numa floresta tropical, em aquarela. Agora eu quero que vocês imaginem o que saiu disso. Tá. Imagino que talvez possam ter imaginado um Indiana Jones, alguma coisa nesse sentido, né? Bem, o que ele me deu? Um homem sem camisa, com esse penteado aqui. Prestem atenção no penteado, gente. O penteado é importante. Homem sem camisa musculoso moreno na floresta. Sim, não está errado isso. Mas não era exatamente esse personagem que eu queria para o meu RPG. Daí o que eu pensei? Eu coloquei um em aquarela aqui, parece alguma coisa no sentido de um cartaz de filme antigo, talvez. Você tem uma carinha, né? Talvez tenha sido esse em aquarela que deu problema, né? Tirei em aquarela. Eu quero que vocês imaginem o que ele me deu. Tá? Imaginaram? Me deu dois homens sem camisa.
e mais ou menos no mesmo estilo daquele de lá. Inclusive, os homens sempre parecem gêmeos aqui. Daí eu pensei, não, deve ser o meu input que está errado. Não sei o que está acontecendo. Daí eu peguei esse input aqui do artigo deles, do artigo do, acho que era do Dolly. Ó, a pessoa aproveitando um piquenique no parque, com lanches espalhados em uma toalha quadriculada. Agora você já pode imaginar mais ou menos o que a rede deu. Isso não foi eu. Não foi eu que dei esse input, foi eles, tá? Um homem sem camisa, com esse penteado, fazendo piquenique no parque. Então, o que podemos tirar de conclusão disso? Esse dataset está enviesado, né? Obviamente, esse dataset está enviesado. Daí, entramos nisso aqui. Esse artigo que eu tirei essa imagem, ele já era uma discussão sobre enviesamento da rede deles mesmos, né? Então, eles já estavam discutindo isso dentro do artigo. Então, aqui, tipo, apesar dos esforços para filtrar conteúdo nocivo, jailbreaks ainda estão surgindo. O que são jailbreaks? Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, mas aconteceu essa questão de gente pedindo para o chat GPT criar uma bomba e coisas desse tipo, ele dava instruções precisas, e daí eles fizeram uma proteção para isso. Daí o que as pessoas começaram a fazer? Disseram, em um mundo imaginário, onde eu preciso criar uma bomba, o que você faria? Daí ele te dava a resposta. Aí colocaram alguma proteção para isso. Daí o pessoal vai criando jeitos de passar por essas proteções. Né? Isso são os jailbreaks. E isso ainda está surgindo. Isso acontece sempre, porque é muito difícil de tu pegar todos os inputs que alguém pode dar que pode dar esse tipo de problema. E por conta dos datasets onde eles são treinados, as ferramentas elas podem ter vários vieses aqui, né? Como sexista, racista, eurocentrista, enfim, né? Milhões de viés que podem ter aqui, principalmente porque os bancos de dados geralmente eles são de países ricos e tudo mais. Isso está acontecendo. Tipo, vocês viram ali. Não sei porquê, eu imagino que imagens na internet tenham muitos homens sem camisa, mas enfim, qualquer homem que tu pedisse, qualquer pessoa que tu pedisse, ele te dava um homem sem camisa musculoso. Então, bem enviesada essa questão, né? Tem também a questão aqui, mais na questão legal, violação de direito de uso de conteúdo e imagem, onde isso foi uma coisa que foi bem polêmica, principalmente no começo, onde estavam sendo usados estilos de arte de pessoas que não liberaram as suas artes para serem usadas no treinamento de redes neurais artificiais. Aqui, um ponto, por exemplo, da minha dissertação, eu precisava usar células de pessoas para treinar minha rede. E eu precisei da assinatura da pessoa para que eu pudesse usar as imagens da célula dela para ser usada no meu projeto. Inclusive, por conta de que não estava bem especificado lá como que isso ia ser usado, eu tive algum problema na minha dissertação sobre isso, porque não estava especificado que ia ser usado exatamente para a aplicação da minha dissertação, para usar a célula da pessoa. Então, era uma coisa que existia muita preocupação com isso no mundo acadêmico, e eu acho que hoje foi muito pro outro lado, assim, né? Tá muito liberal, assim, do que tu pode usar para treinar redes, ou até de não deixar claro o que está sendo usado, de usar coisas e nem comunicar às pessoas que são proprietários daquelas imagens, ou de quem aparece naquelas imagens, né? Enfim. E também, aqui outra preocupação, que dependendo do modelo e de como ele é tratado, pode ser possível extrair imagem e texto do dataset de treinamento, a partir de uma combinação de inputs e outputs específicos. Isso foi uma preocupação que a gente teve quando a gente teve que treinar redes para reconhecer câncer de pele. É uma coisa que já tem alguns aplicativos que estão disponíveis para isso, que tu tira uma foto e daí ele te diz se aquilo dali é um câncer, se é só um sinal ou coisas do tipo. Só que a gente estava usando isso para um propósito mais específico, e o dataset tinha imagens de pessoas praticamente sem roupa, assim, semi-nuas, para ver a pele inteira, né, para mandar para o médico e tudo mais, então o dataset tinha isso. E tendo isso no dataset, treinando a rede,
como é possível extrair essas imagens, é possível reverter. Então, tipo, com a rede em si, tipo, tu baixava a rede, tu conseguia extrair o banco de dados original, tipo, extrair as imagens daquelas pessoas. Então, isso exige algum tratamento ali, que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, para que não seja possível fazer esse tipo de coisa. Daí, ainda desse artigo, né, o artigo onde mostrava o cara aqui, eles mexeram na rede, eles mexeram nos outputs da rede, para ter tratamentos menos enviesados, né? Onde, por exemplo, quando pedia uma mulher em qualquer situação, ele geralmente colocava uma mulher seminua, como aqui e aqui, tipo aqui uma mulher assustada, com o braço na frente do corpo, ou uma mulher correndo de homens, coisas desse tipo. Aqui, onde ele pedia uma pessoa e ele te dava um homem, eles já trataram isso para colocar uma pessoa que aqui não tem nenhuma identificação de gênero. Ou quando tu pedia, por exemplo, um veterinário, onde tinha só pessoas brancas aqui, novas e tudo mais, então já trataram para pegar outros tipos de pessoa e ter maior diversidade. Então isso é uma preocupação, pelo menos aqui do Dolly, de mexer ali nos parâmetros da rede, fazer um fine tuning para conseguir tirar um pouco desse enviesamento, né? Apesar de que ele ainda estava me dando o homem sem camisa quando eu usei ele. Outra preocupação que eu tinha, que tinha ali nos princípios da Unesco, né, é a questão do meio ambiente. E daí aqui falando sobre o carbon footprint desse tipo de treinamento, né, fazer uma comparação aqui, por exemplo, de um carro, a vida inteira de um carro, aqui tem 126 libras de CO2, enquanto uma rede com 213 milhões de parâmetros numa busca aqui de arquitetura dela, entrar em detalhes que é isso também, tem 626,155 libras, né, de CO2. Libera isso no final. Então, essa é outra preocupação que já existe sobre isso, mas é algo que, exatamente, exatamente, o ChatGPT tem 17 bilhões. Então, é algo que acho que devíamos nos preocupar mais, já que a gente sempre fala sobre combustíveis fósseis em relação à liberação de CO2, e isso pode estar realmente impactando mais daqui para frente do que carros, por exemplo. Então, daqui é isso. E, para finalizar essa parte, outros pontos de atenção. Esse slide aqui eu tirei todo de um vídeo do Atila, a inteligência artificial vai destruir o futuro da educação, onde ele fala que as ferramentas elas estão evoluindo para produzir erros cada vez mais coerentes. Ou seja, ela não está evoluindo para te dar respostas mais certas, mas sim para te convencer de que as respostas delas estão certas, sendo que nem sempre estão. Então, é aquela coisa de se tu falar com propriedade, todo mundo vai acreditar. Então, as inteligências artificiais estão aprendendo isso também. E daí elas estão indo para esse caminho, né? Ele fala também sobre o problema do centauro reverso. Tem um centauro reverso, para quem não conhece, um centauro reverso. Mas é que isso no mundo da inteligência artificial seria que a gente queria que a inteligência artificial tu desse um problema para ela, ou um texto, e ela corrigisse teu texto, revisasse teu texto, né? E melhorasse ele. Ou, por exemplo, tu dá um e-mail e tu espera que ela te dê um e-mail mais formal ou menos formal, conforme tu pedir para ela. Só que o que está acontecendo, principalmente para quem treina essas redes, é que tu pede para ela alguma coisa, por exemplo, um texto, e tu tem que ficar corrigindo para dar para ela de volta. E daí, tipo, tu pede uma conta para ela que resolve, tu tem que ficar corrigindo. Então, tipo, ela tá te dando trabalho, né? Ao invés de ela tirar o teu trabalho. E daí, isso é o problema do centauro reverso nisso. E uma coisa que eu achei bem grave aqui, né, nesse sentido, é que tem artigos científicos que estão sendo claramente escritos por ferramentas de inteligência artificial. Tem muitos artigos científicos que estão aparecendo com essa frase aqui, que é uma frase clássica do ChatGPT. E também tem muitos termos que antes não eram usados, e que são muito usados em respostas do ChatGPT, que estão aparecendo muito em artigos acadêmicos. O que mostra o quê?
que quem está escrevendo está usando, quem está revisando não está se atentando a isso. E também, não sei se todo mundo já viu esse rato com órgãos surrealistas, que são órgãos muito específicos, que eu não botei aqui, mas aqui está o artigo que mostra isso, para vocês verem. Daí, depois, se quiserem baixar e ver, o artigo já tá retracted, ele já está tipo, invalidado, mas enfim, é um artigo bem interessante. Daí já vejam o vídeo do Attila também. Eu já entrei no outro link. E outro ponto de atenção aqui é que existem algumas redes neurais que elas têm erros raros, porém muito graves. Por exemplo, o exemplo que o Attila dá ali é que tem redes neurais que elas fazem transcrição de áudio, por exemplo, para vigilância ou para identificar terroristas e criminosos, que em momentos de silêncio ela começa a inventar coisas, principalmente se tem ruído de fundo. E esse inventar coisa dela, às vezes, é tipo dizer que tu matou alguém. Então, inventar, transcrever, eu matei fulano, transcrever que eu peguei uma arma, ou coisas desse tipo, assim. Então, tu tem que prestar atenção nisso. Principalmente em artigos é mais comum tu ver esse tipo de coisa, né, que eles mostram a quantidade de erros, porcentagem de erros, mas ver que erros são esses, né. Daí tem erro tipo 1, tipo 2, mas enfim, não vou entrar nisso. Mas prestar atenção nisso daqui. Daí aqui só uma contribuição do Ricardo, que é um tweet agora, um tweet, que as pessoas descobriram o pensar aqui, que essa pessoa falou que no processo de pensar num bom input para o chat GPT, a pessoa pensa numa solução e não precisa nem dar o input. Seria tipo, pensar, né? Tu pensa no teu problema e daí tu acha uma solução. Daí é isso. Mas, enfim, não entrei nisso, que eu estava comparando isso com o fazer 2 mais 2 na calculadora. Às vezes tu terceiriza demais o pensar, né? E a conclusão, agora de verdade, de tudo isso, redes neurais, elas são o estado da arte na solução de vários problemas computacionais, não entendo errado, eu acho que elas são uma coisa muito legal e que vai gerar várias soluções no futuro próximo até, mas tem que tomar cuidado com essas coisas que eu trouxe aqui, né? A composição do dataset é muito importante, então, quando for usar uma rede, principalmente alguma que não é muito conhecida, é importante saber onde que ela foi treinada, para saber o quanto que tu vai confiar ou não no output dela. Aqui, falando também que as inteligências artificiais aprendem durante o processo de treinamento, que é custoso e demorado. Então, só para não cair naquela coisa de elas estão evoluindo cada vez mais e, sei lá, vão dominar o mundo e tudo mais. Não acho que tão cedo, pelo menos. Aqui, as perguntas se a gente está perto de inteligência artificial generalista, que é uma inteligência artificial que é melhor do que a gente em resolver muitos problemas. Tem algumas empresas que estão falando que sim. Eu particularmente acredito que não. O ChatGPT, por exemplo, ele não é bom, como eu falei, ele não é bom em matemática. Ele é bom em responder perguntas. Tem algumas, por exemplo, o Gemini, que ele usa outras ferramentas e tal, mas são ferramentas diferentes, né? Então, ela não faz muitas coisas, geralmente elas são muito específicas, assim. Eu acho que o ChatGPT, por exemplo, ele é um Google melhorado, não muito mais do que isso. E aqui também questões éticas ainda precisam ser muito discutidas. Eu acho que estão sendo atropeladas também. Aqui muita opinião minha, tá, gente? Que, como eu falei, por exemplo, que antes no mundo acadêmico se preocupava muito com isso, muito, muito mesmo. E eu acho que a partir do chat GPT as coisas acabaram se esquecendo, assim, e daí só vão fazer o melhor para o usuário e tanto faz, sabe? Vamos tocando aqui conforme for melhor para a ferramenta ou para o lucro. Enfim, acho bem complicado essa questão. E usar com parcimônia. Tipo, usa aí. É legal uma ferramenta, é ótimo, assim, toda ferramenta é bem-vinda, né?
mas não acreditem cegamente nos resultados e tenham conhecimento do que vocês estão usando. Daí aqui só algumas ferramentas, se alguém quiser entrar a fundo nisso, e começar a treinar redes e tal, eu acho super legal, é muito, muito divertido de ver as coisinhas funcionando assim, quando tem um problema, e daí tu bota ali e tal. Aqui estão algumas ferramentas, alguns links. Se quiserem falar comigo também, fiquem à vontade, que eu gosto bastante dessa parte. Então, podem chamar aí se tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade em relação a isso. E é isso, gente. É isso que eu tinha para apresentar para vocês. Alguma dúvida? Pode falar, Ricardo. Eu não tô. Ricardo, você tá mutado, Ricardo. Estão ouvindo agora? Ah, tá, agora foi. Não era mutado, era o mic com problema mesmo. Então, eu queria perguntar um negócio que o pessoal geralmente comenta que o chat GPT está aprendendo enquanto tu pergunta para ele. Se tu perguntar uma quantidade de vezes suficiente, tu acaba ensinando um parâmetro errado, se tu quiser e tal. Isso, então, não é real, é lenda urbana, pelo que eu entendi? Não. Até onde eu pesquisei, essa apresentação aqui, é importante falar isso. Essa apresentação é de uns 4 meses atrás, que eu pesquisei tudo certinho. Então, talvez tenha atualizado alguma coisa, gente. As coisas evoluem muito rápido. Mas até onde eu pesquisei, não. O que acontece é que, tipo, se tu fizer isso, sim, para ti, ele vai estar fazendo daquela forma. Talvez tu ensine um parâmetro errado para ele, né? Mas outra pessoa já não vai estar, porque os inputs dela foram diferentes. Então, é aquilo, toda vez que tu faz uma pergunta para ele, ele passa para a rede tudo que tu perguntou antes. Tudo não, né? Porque a rede tem um limite, mas enfim, ele passa várias coisas que tu perguntou antes para a rede te dar uma resposta baseada não só na tua pergunta, mas no teu histórico também. Daí o que pode acontecer se se muitas pessoas derem aquele input, na próxima versão, na próxima iteração do chat GPT, por exemplo, no GPT 4, 5, por exemplo, daí ele vai ter aprendido aquilo. Daí sim, daí pode acontecer. Massa, valeu. Só posso eu dar pelo menos os meus 2 centavos, vamos dizer assim? Então, nisso aí eu acho que é baseado na própria fórmula que tu mostrou no começo, que tem peso. O peso talvez é a informação que tu diga, 2 mais 2 é igual a 5, dando exemplo. Daí pode ser um peso baixo em relação a, por exemplo, pesquisas do Google, que é o lugar onde eles pegam o texto em si. Daí o bias, vamos dizer assim, pode ser menor quando alguém fica tentando mergulhar uma informação falsa. E também o ChatGPT tem uma coisa que ele tem informações que ele salva. Às vezes, tipo, tu pega, manda mensagem para ele e aparece lá escrito memória atualizada. Daí aparece uma descrição do que tu mandou. Pode ser que aconteça isso, memória atualizada. O usuário acha que 2 mais 2 é igual a 5. Procurar ajuda psiquiátrica. Mais detalhes. Daí pode acontecer algo assim. Sim, essa memória atualizada que ele tá atualizando o contexto das suas perguntas. Para quem não viu, eu tô mandando aqui no chat também, eu tinha mandado no geral esses tempos, um chat que o pessoal treinou para valorizar mais as respostas que tem a ver com o Brasil. Aí ele chama de Maritaca, é o Maritalk. Então, é um chat GPT que, teoricamente, é para ser mais especialista em assuntos brasileiros. Para quem quiser ter perguntas mais confiáveis nesse contexto, talvez seja uma boa pedida. Eita, tá com um Oi. Pode falar. Aproveitando esse comentário do Mari Talca, né? Como que você vê, você que estava estudando mais profundamente, a questão assim de regulamentação disso, se algum país, por exemplo, já tomou uma iniciativa de regular, né, esses datasets que são feitos por empresas privadas, como tem algum país que tomou a liderança já de fazer isso, ou não, é tudo privado ainda, não tem regulação?
Olha, eu não fui muito a fundo nisso, não. É, o que eu vi acontecer foi que surgiu antes da legislação, né? As coisas foram surgindo muito antes de alguém estar preparado para isso. Mas realmente agora eu não tenho informação sobre se alguém já começou a legislar em cima disso. Se alguém puder contribuir, não sei se alguém tem conhecimento sobre isso. Então, eu tenho alguns conhecimentos, só que eu não tenho fonte alguma. Eu peço total perdão sobre isso antes de mais nada. Eu sei que está tendo, nos Estados Unidos, está tendo, por exemplo, regulamentações contra inteligência artificial generativa. Por exemplo, eu até citei no chat ali que a Taylor Swift teve aqueles casos que ela pegou, passou, fizeram de fake dela com coisas pornográficas. E eu sei também que acho que na Coreia do Sul eu tenho uma coisa disso, que tinha muitas pessoas pegando, fazendo de fake, era tipo, uma pessoa da tua escola, tu pegava algumas fotos e fazia de fake. E lá estão tentando fazer uma regulamentação contra isso também. E também tem o clássico das pessoas, tipo, atores que estão fazendo. Teve um strike nos Estados Unidos, que foi contra, tipo, tentaram colocar nos contratos que para não ter não ser substituído por IA. Mas como eu disse, fonte não tem as palavras exatas, são um pouco das minhas vozes da minha cabeça, como foi dito. Eu até ia comentar também, André, que a NPD, que é uma das agências de proteção de dados, já colocou a meta para responder sobre o uso dos dados pessoais para treinar a inteligência artificial. Então, acho que esse é o início, assim, dessa legislação. E provavelmente é a NPD, que é essa nova agência que foi criada, que vai se encarregar disso, né? Até botei o link ali dessa questãozinha da meta, que foi uma das primeiras situações a ocorrer disso, de uma empresa ela ser responsabilizada, né, pelo uso dos dados. Não, legal, legal. Porque é isso mesmo, às vezes tu tá usando a ferramenta e não tá muito claro o que é feito com o teu input, assim, né? Para onde ele vai, onde ele é salvo. Eu cheguei a ver algumas ferramentas, por exemplo, na época que a gente estava falando sobre começar a usar o Copilot, de ver onde que ele está salvando essas coisas, como é que ele é usado e o que ele faz com o teu input e tal. E lá tem bem descrito, assim, tá bem certinho. Então, acho que de algumas empresas já existe essa preocupação. Mas é importante que tenha legislação, né? Como o Arthur falou. Tendo a legislação exige que todo mundo tenha isso e vai acabar protegendo o usuário. Principalmente que não tem muito conhecimento e está usando a ferramenta porque ouviu falar que é legal e tal. Realmente é legal, mas às vezes tem algumas coisas indesejadas, assim, algumas consequências indesejadas.